Muito bom. Meus irmãos, eu gostaria muito de propor aos irmãos que pudéssemos pensar, fazer uma ginástica aqui, sobre o desafio da igreja no século 21. Nós temos hoje, talvez, uma das maiores e difíceis missão para se realizar enquanto igreja. No século 21, a nossa missão talvez seja a missão de desdicotomizar a igreja. O que é desdicotomizar? Nós vivemos durante muito tempo aquela ideia da dicotomia, que nós vivíamos entre o santo e o profano. Nós vivíamos quase isolados do mundo, como se fosse uma arca de Noé, nós fechados ali, isolados, e o mundo se perdendo. Talvez como um neomonasticismo, muito tempo nós vivemos assim. E o desafio da igreja do século 21 é desdicotomizar, é acabar com essa dicotomia. Antigamente nós tínhamos aquela visão que se nós nos afastássemos do mundo, nós iríamos nos purificar. E quando na verdade nós descobrimos hoje que nós precisamos ser enviados por Jesus como ovelhas no meio dos lobos. E nós precisamos fazer que todas as áreas da sociedade sejam redimidas pelo Senhor Jesus Cristo. Hoje o Senhor Jesus Cristo quer transformar todas as áreas da sociedade, todas as áreas. Então nós agora temos esse dever de desdicotomizar, dar sal e luz para todas as áreas da sociedade. O segundo desafio nosso, quanto igreja, é desgeografizar. O que é desgeografizar? Nós pensávamos assim, eu sou aqui, dessa região aqui, e eu vou ficar por aqui mesmo. Ou então, para fazer missão, tem que ir lá na China. E hoje, com a globalização, nós descobrimos que nós podemos fazer missões de forma desgeografizada. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos que fazer influência, ser sal e luz, utilizando essa ferramenta que une todos os povos. E isso é fantástico. Então, nós precisamos desdicotomizar e desgeografizar. Então, nós precisamos, então, ser uma igreja missional, uma igreja que tem uma missão, ela tem uma intenção, aonde ela entra, ela faz um efeito de reino de Deus. Nós precisamos que as pessoas pensem em suas profissões como missão. Nós precisamos que os cristãos vejam as suas propriedades como instrumento de missão. Nós precisamos que a igreja não tenha medo de entrar e se relacionar com o mundo, porque o sal não tem problema de se relacionar, não tem problema de ser luz, de perder a luz. Nós precisamos ser global, nós precisamos entender isso. Às vezes você pensa assim, eu sou aqui de São Fidélis, a minha visão aqui de São Fidélis, eu vou ficar aqui. Não! Deus quer usar a igreja de São Fidélis aqui e até os confins da terra. E nós precisamos entender que Deus está globalizando a igreja. Existe um movimento de globalização da igreja. E você e eu, nós não podemos ficar de fora disso. Baseado nisso, eu acredito que o Espírito Santo, como o maior estrategista missionário, está levantando várias ferramentas para fazer com que a gente pense fora da caixinha. Ou melhor, que a gente se liberte da caixinha. Que a gente largue a caixinha para lá. E que a gente passe a pensar como o reino de Deus. Uma dessas ferramentas que eu queria apresentar para vocês é o TELA, que é um acróstico de tecnologia, empreendedorismo, liderança e ação missionária. É um movimento interessantíssimo e é muito importante que você conheça, porque tem tudo a ver com a sua vida. Tem tudo a ver com a sua vida. Então, eu queria convidar aqui o pastor Anderson Silva para falar com a gente aqui. Queria convidar também o nosso amigo Rafael Barbalho e o nosso amigo Tarcísio Lisboa. Deixa esse microfone aqui para você. Fala aqui primeiro. Eu queria antes dizer muito obrigado por vocês estarem aqui, extremamente ocupados todos eles, mas eles tiveram aí muito boa vontade de estar aqui compartilhando conosco essa oportunidade que Deus tem falado com eles. Antes disso, eu queria passar um vídeo
que é um vídeo institucional sobre o Tela. Tá bom? Vamos prestar atenção? Imagine que você fosse capaz de prever os resultados de todas as suas escolhas. Isso te daria a oportunidade, entre outros privilégios, de não correr riscos. Mas isso não é uma possibilidade. Sabemos que o tempo não permite esse tipo de garantia. Por isso, existem aqueles com a rara habilidade de prever tendências e de se antecipar às mudanças. Outros são dotados de ideias inovadoras, capazes de solucionar problemas e gerar mais produtividade. Seja por sustentabilidade ou geração de riqueza, há uma causa em comum entre eles: o desejo de fazer a diferença. Tela é este lugar, onde visionários e empreendedores se encontram para que juntos construam um plano de ação inteligente com negócios em grande proporção. Isto é um ponto de partida, onde a tecnologia transcende as nossas mãos para experiências palpáveis, de forma que tenhamos um painel de conhecimento teórico e prático, empreendedor e, ao mesmo tempo, missionário. Tela, porque todo mundo tem uma causa. Isso aí. Então, há um tempo atrás nós nos juntamos, né, eu faço parte disso, para desenvolver uma ferramenta que gerasse riqueza, inteligência financeira e estratégia de empreendedorismo e otimização de processos de criação de empresas para o campo missionário. E isso é muito interessante porque começou de uma forma muito simples e tem tomado uma forma muito interessante. E aí nós hoje somos aqui, falta mais algumas pessoas, mas aqui, para trazer para vocês uma ideia do que é o Tela, eu convidei o Anderson para falar, porque o Anderson, todo mundo sabe, quem conhece, sabe que ele é um pastor diferencial, né? É um negócio diferenciado. É um pastor que eu tenho uma alegria muito grande de me relacionar com ele, é uma pessoa que tem um coração que eu desconheço, uma pessoa tão envolvida com a causa missionária, mas também é uma pessoa que está disposta a compartilhar o que Deus está fazendo para a próxima geração. Então, ele vai estar aqui representando muito a posição da igreja, a posição da mobilização, ele como um grande mobilizador das redes sociais, um formador de opinião, né, já tem a sua característica ministerial, e agora está trazendo essa novidade, né, de Deus para a vida dele e para nós também. O Rafael, ele é uma pessoa também, eu acredito assim que eu conheci pouquíssimas pessoas como o Rafael. Na verdade, eu acho que só o Rafael mesmo que eu conheci, assim, que é uma pessoa fora da caixa mesmo, e o ministério dele é um ministério muito interessante. Imagina você ter um ministério que Deus te colocou para gerar riqueza para o reino de Deus. E ele é missionário assim, ele constrói oportunidades financeiras para que o reino de Deus possa avançar, para que a gente possa plantar igrejas, para que a gente possa construir empresas, para que a gente possa fazer projetos sociais. Ele pensa como trazer dinheiro para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Tarcísio, ele faz parte com a gente com uma função de auxiliar a igreja, os missionários, através de projetos, de business plan, né? Porque o missionário ele tem, às vezes, uma dificuldade muito grande, que ele tem um coração muito de missionário, mas talvez falta uma mente mais empresarial. Às vezes o missionário ele se dá totalmente, e às vezes ele não tem alguém que o instrua como fazer as coisas acontecerem. O Tarcísio é o tipo daquela pessoa que vai colocar o seu projeto num papel e vai dar princípio, meio e fim, ele vai mostrar todos os passos que você precisa fazer para isso acontecer. E tem sido fantástico. Eu tenho provado na minha própria vida uma transformação muito grande, e eu queria compartilhar com vocês. Então, como vocês viram aqui, para eu compartilhar com eles aqui a oportunidade, Tela, ele faz o seguinte, ele produz aqui no meio, aqui, uma ponte, ele traz o campo missionário para dentro da igreja, e ele mostra para a igreja como gerar riqueza, gerar condições financeiras para que os missionários possam desenvolver os seus projetos, para que os missionários possam fazer aquilo que eles tanto sonham.
Então, o futuro é que o Tela se torne um fundo de missões mundiais, podemos dizer assim, um fundo de missões mundiais. Nós conhecemos tradicionalmente o gasofilácio, né? Todo mundo aqui, vamos ajudar o missionário, trazemos aqui. A ideia do Tela, ela tem a expressão dela de autossustentabilidade do ministério do Rafael, e que fala que você não pode comer a semente, né? O dinheiro que vem, nós vamos fazer um investimento nele, esse investimento é que vai gerar juros, vai gerar um resultado, e esse resultado vai manter a obra missionária, ou seja, a fonte nunca vai secar, né? Então, eu queria primeiramente falar com ele e compartilhar, pedir ele para compartilhar com a gente como que funciona, na perspectiva dele, o Tela. Paz, igreja. Tudo bem? Eu não falo tão bem assim como os jovens aqui. Quem aqui já viu um nerd? Ninguém, né? Então, sou eu. O nerd, ele nunca aparece porque ele está atrás, né? Ele fica na frente de um computador e atrás de muitas pessoas. Vou me apresentar um pouquinho, só para mostrar um pouquinho da visão e por que a gente se uniu para tomar frente a essa causa. Sou da área de tecnologia, tenho 31 anos hoje, comecei com 14, e a ideia sempre foi usar a tecnologia para ser muito bom em algum jogo, né? Porque o nerd faz isso, ele só joga e fica na internet. E aí a gente foi crescendo, né? Meu pai foi sempre brigando comigo, falou, você não vai fazer nada da vida, só fica aí jogando. E aí a gente vai tomando porrada, mas sempre tive uma cabeça mais empreendedora, né? De poder ter o meu negócio, abrir meu negócio cedo. Com 19 anos já tive a minha primeira empresa, quebrei, né? Óbvio. E aí montei outra, quebrei de novo, e aí foi uma salada, mas consegui adquirir experiência. E aí vim nessa batida, né? Ainda não conhecia a Cristo. Conheci a Cristo no meio dessas quebradas, porque quando você começa a quebrar, você fala, pô, alguma coisa está errado aqui, né? E minha mãe sempre falava, vai na igreja. Que igreja? Nada a ver, né? E aí um belo dia fez sentido para mim, tive um encontro com Deus, e aí descobri o porquê que não dava certo. Porque o talento que Deus tinha me dado era para Ele, né? E não para mim. E aí, nessa caminhada, eu entendi o propósito, né? O que realmente faz sentido. Em cima disso, continuei no mercado de tecnologia, sempre trazendo inovação para os negócios, e aí de terceiros e alguns próprios, e aí consegui ter êxito, né? E aí, em cima disso, consegui realmente viver aquilo que eu sempre sonhei. E aí a ideia foi tornar isso um diferencial para a igreja, né? Então, o povo de Cristo, na minha opinião, precisa usufruir de tudo que há de bom no mercado, antes de qualquer outro empresário, qualquer outro mercado. Então, o nosso propósito foi sempre trazer a tecnologia, né? A inovação para o reino de Deus antes. Então, qual é o meu papel com o Tela? Trazer tecnologia. E tecnologia a gente associa muito só a computador ou só a jogos, né? E eu gosto de fazer uma brincadeira que é mais ou menos assim. Todo mundo aqui conhece uma geladeira, né? Mas quem aqui conhece a fase antes da geladeira? Tem alguém que arrisca aqui? Como que fazíamos antes sem a geladeira? Sal? O que mais? Gordura, né? Então, o sal e a gordura resolviam, certo? Não tinha geladeira, você ia lá e conseguia preservar ali o alimento até você consumir. Então não tinha nada de errado nisso. Mas a questão é, alguém, provavelmente um nerd, pensou, falou, dá para melhorar isso daí. E aí se inventou a geladeira.
A geladeira tem o mesmo propósito do sal e da gordura, só que é feito de uma forma diferente. Ela não anula o sal e a gordura, mas quando você conhece algo diferente que faz sentido, aquilo lá atrás não faz mais sentido. Então a ideia é colocar a tecnologia dentro do reino para que o que funciona não faça mais sentido quando vocês conhecerem a tecnologia de fato como ela é. A Era da Pedra, ela aconteceu, né? Nós lemos nos livros e ela passou. Só que eu gosto de brincar. Ela não passou porque acabou pedra, porque tem pedra ainda, mas não faz mais sentido. Então, a nossa visão é que as obras missionárias, elas não necessariamente precisam dar prejuízo, né? A gente tem uma visão de que, poxa, eu vou doar, eu vou ofertar, eu vou fazer alguma coisa por aquela obra e eu vou ter um prejuízo, né? E eu quero mostrar para as pessoas, junto com eles, que tudo que você oferta é sustentável. Não é porque é uma oferta, não é porque é social que tem que dar prejuízo. Então, é pegar a tecnologia e colocar ela no dinheiro, porque as pessoas acham que o dinheiro não aceita a tecnologia, e pelo contrário, ele também precisa de tecnologia. E a nossa ideia é trazer isso primeiro para o reino e depois para o mundo lá fora. Então, esse é o nosso propósito em cima do Tela a partir de agora. Agora, eu não entendi muita coisa não, mas o que eu sei e que ele ensina muito bem para a gente é que nós precisamos pegar o recurso financeiro e fazer com que esse recurso se multiplique. Eu conheci o Rafael e hoje o Tela está vivendo isso. Nós pegarmos recursos financeiros e depois disso que eu conheci essa tecnologia, eu fiquei impressionado que eu comecei a pensar em várias coisas. Uma delas é, uma coisa que eu estava conversando com a esposa do pastor hoje, a gente criar as empresas Martas Marias. Essa empresa Marta Maria, eu falei, gente, o que o Rafael está falando é a empresa Marta Maria. O que é? A gente cria empresas, cria os investimentos para, que são os trabalhos de Marta. Enquanto isso, as Marias estão diante do Senhor no campo missionário. Imagina se cria aí uma empresa, essa empresa ela é só destinada para gerar lucro e não é para uma pessoa, é para uma organização missionária, ou é para um projeto missionário para alcançar determinado povo em algum lugar do mundo. E o Rafael é a pessoa que pensa isso para nós. E em breve, o Tela está sendo apresentado aqui para vocês, porque a oportunidade é que se estenda, né, a vocês e que vocês, de uma maneira ou de outra, se desejarem, se envolver conosco. Então, essa visão do Rafael me impressiona e eu louvo a Deus por isso, e eu acredito que isso, junto com outras pessoas aqui que provavelmente pensam como o Rafael, né, vão poder se juntar conosco, a nossa. Agora, é interessante o pastor Anderson Silva, hoje a sua expressão na rede social é algo fantástico. Eu tenho acompanhado, hoje muito mais, na verdade, pela amizade, né, depois comecei a acompanhar o conteúdo, e eu te digo que a igreja, ela passou a ter uma voz nas redes sociais, e como que a voz da igreja ecoa através das redes sociais, e como ela forma opinião, né? Todos os dias a gente escuta isso, né? Eu acho que com o André Vargas, com todas as pessoas que são conhecidas nas redes sociais, as pessoas chegam assim e falam, nossa, Deus mudou minha vida através de você, assistindo, né? Acompanhando seu Instagram, fazendo isso, fazendo aquilo. Agora, o Anderson tem usado isso, né, para o bem do reino de Deus e para impulsionar a igreja a fazer, a se envolver em projetos missionários. E ele vou te falar, irmãos, assim, sabe aquela pessoa que consegue pensar vários projetos ao mesmo tempo? É o Anderson. E ele tem tido várias revelações de Deus, revelações que põem a igreja para trabalhar, para sair das quatro paredes, para ser sal e luz, e ele tem usado a rede social para influenciar, e não para de chegar gente. É impressionante, né, Anderson? É impressionante, todo dia ele me conta, eu estou no aeroporto, eu estou em tal lugar, a pessoa chega e fala, cara, Deus usou a sua palavra, a pregação, para mudar a minha vida, eu quero investir
tanto nisso, nesse projeto social, ou seja, louvado seja Deus que ele está usando uma rede social, não para uma questão hedonista, exibicionista, mas para realmente formar opinião quanto à missionalidade da igreja. Isso é importantíssimo. Aí eu queria que você falasse para nós, porque o papel dele no Tela é formar opinião e puxar a igreja através das redes sociais e dos encontros, para que eles se envolvam com esse novo tempo de missões. Paz, irmãos, eu acho que um dos maiores desafios, assim, que a gente encara individualmente, né, como ministro do Evangelho, como pastor local, e agora como um pastor global, e talvez essa é a minha cooperação no Tela, é fazer um resgate do óbvio. É muito doloroso para a igreja. A igreja criou uma logística funcional para se manter, que é um carro muito pesado. Então, quando você vai falar coisas óbvias, não faz sentido mais para a igreja, deveria fazer. Então, com o batismo de Constantino, né, se a gente pode chamar isso de batismo, a igreja virou instituição, e isso não é nenhum problema. E ela deixou de ser um povo apostólico em movimento, com o destino de tocar a cidade, tocar o país. Então, no meu caso, as pessoas falam, meu Deus, é muita coisa, é muito projeto. E isso vai assentando com o tempo. Mas é a mentalidade que eu não sou pastor da Igreja Vivo por Ti em Brasília, que é a igreja que eu sou o pastor plantador. Eu sou pastor do Brasil todo. E qualquer problema que a nação tem, é meu problema. Então, ontem eu estava em Vitória pregando, e o Senhor trouxe uma direção ao meu coração. O maior índice de suicídio é lá, que tem uma ponte lá. E, cara, a gente parou o culto e dizendo, cara, a gente tem que orar, oração funciona, Deus ouve o crente. Então, vamos fazer um relógio de oração, um relógio de ação ali. Ir no corpo de bombeiro, no IML, na prefeitura, saber qual é o índice, qual é o horário, qual é tal. E vamos levantar um clamor aqui. Senhor, envia teus anjos, o sangue do teu filho naquele lugar, se alguém fosse jogar, que seja tocado pelo Senhor. Hoje o pastor mandou a mensagem, o cara estava lá, na ponte para pular, e não pulou. Foi passando, um cristão estava lá. Quando o cara estava lá, o cristão deu um pinote no cara e puxou o cara de volta. Então, se eu ficar na minha igreja local, a gente vai ficar numa mera rotina pastoral. E nenhum problema com isso, né? Mas eu não vou conseguir ver o mundo. Os apóstolos de Jesus eram pastores para o país inteiro onde eles estavam. Os pastores da igreja cristã do primeiro século, eles não tinham muito problema gestor, nenhum problema logístico, porque a cidade toda era a igreja deles. Então, nós estamos cooperando com a igreja de Jesus Cristo para isso se tornar óbvio. Olha, você pode ter uma igreja, a sua igreja pode ter uma denominação, mas a sua igreja também é a sua cidade, a sua igreja também é o seu país. Você tem que produzir dentro da sua casa espiritual, mas também fora da sua casa espiritual. Então, desde que eu cheguei no aeroporto hoje, olha que interessante, cheguei no aeroporto, Pastor Anderson, fui locar o carro na Localiza, a atendente fez tudo profissionalmente, no final deu um sorriso dizendo, você é uma bênção na minha vida, vai em paz. Aí parei na estrada, fui na churrascaria, aí está lá o cara cortando a picanha para mim. Aí o cara falou bem assim, meu gerente vai dar uma dura, né? Mas olha, cara, abandonei minha casa, abandonei minha esposa, e o que você tem feito na rede social me transformou como homem, transformou meu casamento, transformou minha família, e eu estou aqui para agradecer. E não saiu, né, André? O cara ia e voltava, ia na cozinha e voltava. Deixa eu falar mais um pouco, deixa eu contar mais um testemunho. Então, é isso que movimenta a gente, né? De você não ter medo de empreender. Um pastor amigo nosso, que também coopera com o Tela, o pastor Paulo, ele deu uma fala no nosso último encontro bem importante. A Bíblia diz que Jesus veio à terra na plenitude dos tempos. E porque aquele exato momento era pleno e hoje não? Um exemplo. Porque ali havia a junção de Israel, da Grécia e de Roma. Então Israel tinha a certeza, Grécia tinha a dúvida e Roma tinha a tecnologia. E juntou os três e bum!
Eu acho que esse é o resgate, essa é a nossa cooperação como tela. A igreja tem certeza, Jesus Cristo é Senhor, o homem é pecador e Deus está fazendo uma convocação ao novo nascimento. Esse mundo tem dúvida, o que é a verdade? Para que eu existo? E vem a tecnologia, que foi celebrada também por Martinho Lutero, o reformador. A reforma só foi possível por causa da tecnologia da época, da imprensa. Em um ano ele traduziu do latim para o alemão e do alemão para inúmeras línguas. Então, a igreja, a liderança cristã, ela precisa vencer as fronteiras, os tabus, explorar o inexplorável, que é óbvio. Nós temos uma mesa de trabalho muito ampla com a cidade. A gente pode fazer tudo para a glória de Deus. Eu comungo com o pensamento do pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista Lagoinha. Meu filho, aquele jeitinho dele, meu filho, só não pode pecar. Mas se é para criar, se é para fazer, se é para a glória de Jesus, pode tudo, só não pode pecar. É isso. Fantástico, gente. Eu acredito que, fazendo uma deixa aqui dessa questão da rede social, se nós... Um dia eu estava conversando com a Nívia Soares, aquela cantora, que faz parte com a gente aqui do Povos e Línguas, e eu falei para ela assim, o dia que você conseguir colocar sede e fome de justiça, de Romanos, nas suas letras de música, você vai instigar a igreja a sair das quatro paredes. Então nós precisamos ser uma igreja que não seja só vertical, mas uma igreja que seja horizontal. E não adianta, meus irmãos, como eu disse aqui sobre a questão da imprensa, é importantíssimo nós entendermos que a imprensa agora é a rede social. E nós precisamos usar tudo isso, toda a tecnologia, e talvez nos recompormos, ou nos colocarmos numa nova condição para executar a obra missionária. E isso que nós estamos pensando, e eu acredito que é o novo tempo agora, é de fato a tendência do século XXI. Agora, o Tarcísio, o Tarcísio, ele tem uma experiência de coach, ele tem uma experiência também, coach para empresários, também tem uma experiência muito grande como executivo de empresa, de grande empresa. Treinou um número muito grande de pessoas, e hoje ele é a pessoa que faz com que o sonho de missionário seja colocado no papel e que o missionário possa realizar isso. Porque às vezes está tudo na cabeça do missionário, né? Mas ele precisa tirar e colocar no papel e colocar em meses, em anos, a viabilidade disso. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Tarcísio. Talvez muitos projetos que a gente tinha antes não foram para frente como missionários, porque nós não tivemos, talvez, essa técnica, que às vezes é a técnica da administração a serviço do reino de Deus, e não só a serviço, mas trabalhando assim como uma parte, servindo o apostolado da igreja? Paz, igreja, tudo bem? Amém. Bom, eu acho que essa nossa junção ela é muito positiva no sentido de que a gente tem um objetivo em comum, de implantar o reino de Deus, né? E planejamento já é uma característica, um atributo de Deus. Deus não simplesmente pensou, vou fazer a terra, vou dividir águas. Não, ele sabia exatamente, e como diz Isaías, Deus começa do fim. Primeiro ele cria o fim e vem para o começo. O desafio é que, para se criar algo, para se pavimentar algo e ver, por exemplo, essa construção, não foi criando primeiro a parte de trás, para depois criar a parte da frente. Quando se faz isso, você tem um trabalho dobrado para depois ver a construção linda e bela, se gasta o dobro para isso. Então, o grande desafio aí nisso tudo é nós controlarmos a ansiedade. Nós já vimos, Deus nos implantou em nós, como a palavra diz, Deus implantou no coração do homem o mundo. Então nós vamos querer realizar tudo, nós vamos querer ser o máximo que pudermos. Mas a grande questão é como? Eu tenho a visão, mas e a provisão? E sem a provisão, a visão a visão vira decepção. Então,
na minha carreira, hoje eu tenho 40 anos, apesar de não parecer, acho que eu sou o mais velho entre eles, não parece, mas eu sou. Um tem 30, outro tem 39, patriarca. 8, Foi garçom na Arca Olha o de Noé. Breno, o Breno tem 37, 38. Graça. Mas eu passei por um processo para entender isso prático, né? Então, fui executivo de empresas de TI, minha área também de formação é tecnologia. Tive que virar a chave para entender para onde mais Deus queria me levar e fui estudar comportamento de pessoas, fui lidar com gestão de pessoas. E o interessante é que a tecnologia não é nada sem o comportamento, sem estudo do comportamento. Então, que nós, por exemplo, eu aceitei Jesus com 13 anos de idade. Quando eu vim à igreja, eu não podia vestir uma bermuda, eu tinha que dormir até de calça, porque na época a Assembleia de Deus não me deixava, né, é a doutrina, e não tem nada de errado com isso. Mas a questão é que estava tentando mudar meu comportamento, e quando a Bíblia diz que Deus está tentando mudar a nossa mente, porque quando você muda a mente, seu comportamento muda, mas quando você tenta mudar o comportamento, você aprisiona ou você manipula e traumatiza. Então, dentro disso, nós percebemos no campo missionário ou nos empreendimentos, porque o reino de Deus é um negócio. Jesus disse, eu trabalho porque eu vejo o meu pai trabalhar até agora, eu trabalho no negócio do meu pai. Então, nós esquecemos desses princípios, e o mundo, o sistema lá fora, ele segue o princípio, por isso que ele prospera. Ele usa muito bem a tecnologia, ele usa muito bem o empreendedorismo, e ele se torna líder, porque ele mostra na ação prática. Então é mais fácil você ver o jovem se interessar por um curso de empreendedorismo do que de um curso de missão. E o curso de missão é um empreendedorismo tanto quanto trabalhar em uma empresa. Então eu fui ungido a pastor em 2011 e ali eu falava, Deus, eu não sou pastor, porque para ser pastor tem que ter ovelha, eu só auxilio na igreja. E Deus me fez olhar para 150 pessoas que estavam à minha volta e falou assim, aqui está o seu rebanho. É aqui que você tem que atuar, não é lá. Lá você está tudo bem. Lá você celebra o que você faz aqui. E isso mudou a chave na minha vida. Um ano depois eu infartei. E falei, Deus, o que é que isso perdeu significado? E Deus falou, não, tudo isso que você aprendeu. Eu falei, por que isso? Ele disse, tudo isso que você aprendeu é para você dividir com aqueles que não tiveram a experiência. Então nem todo mundo precisa passar por isso. Então é medir o comportamento e a partir daqui isso vira uma plataforma para se seguir em frente. Então o que eu quero dizer com isso? E novamente a gente vai para a Bíblia, Lucas capítulo 14, verso 28 em diante. Ele diz, qual de vocês, e aí em algumas Bíblias vai dizer, o preço do discipulado. Qual de vocês pensa em construir uma torre e antes não calcula qual é o orçamento disso? Porque se você não calcula e ergue as bases e não consegue terminar, as pessoas passam em frente a isso, olham e riem de você, porque diz, aquele homem não foi prudente, ele não conseguiu calcular. Qual rei vai para uma guerra com 10 mil e antes não analisa se está indo para uma guerra contra um que tem 20 mil? E vendo isso, porque ele vai para a guerra? Não, ele manda alguém para negociar, ou seja, Deus é planejador. Então, nossas falências no ministério, elas estão baseadas em falta de planejamento. E falta de planejamento é falta de comportamento, é emocional. Então, esse é o nosso papel dentro do TEL e essas nossas competências. Por exemplo, eu trabalho com o apóstolo Anderson Silva já tem um tempo. Eu falo para ele, você é uma máquina de pensamento, velho. Você não para. A mente hoje você está trabalhando num projeto, já tem 10 à frente fazendo. Ele sabe disso. Mas isso é muito positivo, porque é criatividade. Mas criatividade, eu costumo dizer que é potência sem controle. Potência sem controle é um desastre. Vocês estão comigo ainda? Imagine então um foguete que tem toda aquela potência para ele subir. Se algo der errado nessa subida, o que acontece? Ele tem potência, mas sem controle vira um desastre. E é isso que nós temos vivido, Breno. E acredito, quando você apresentou o Telo o primeiro dia lá em Brasília, eu chorei porque eu vi, Deus, é isso. Nós estamos criando, cada um nas suas competências, nós temos os que são a pólvora, a potência, mas nós temos também a estrutura para controlar a potência, porque ela tem um alvo, ela tem um foco, que é transformar a cidade, que é transformar as vidas, que é criar discípulos, porque se não for isso, nós não estamos fazendo o ID, né? Então acredito que essa visão e o que nós estamos compartilhando aqui é para inspirar você e queimar no teu coração
ser parte disso. O que o Rafa faz em tecnologia, nós trabalhamos com empreendedorismo e apoiamos os líderes de mãos dadas a serem plenos no exercício do seu chamado, da sua vocação. E o chamado é o convite que a sociedade tem para nós de que tem um problema que precisa ser resolvido. Lá é o suicídio, opa, legal, é um convite, tá tendo um convite, tá tendo um chamado para isso. Mas se não nos habilitamos e não nos tornamos capazes e competentes, toda a nossa potência vira somente uma potência, ela não é nada. Então eu enxergo ela como um catalisador. Nós não queremos mudar a igreja, nós não queremos mudar o comportamento da igreja, nós queremos ativar a transformação da mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Muito bonito. Eu acredito, vamos tentar desenhar aqui uma historinha aqui. A gente tem do lado de cá um missionário que quer fazer, só que ele não consegue influência, ele é uma pessoa, quem é, né? Ele às vezes mora na cidade dele, só que ele tem um coração, ele queria fazer um projeto muito bacana que Deus colocou no coração dele. Aí Deus vai do lado de lá, usa a rede social, usa um mobilizador, um catalisador, uma pessoa que reúne esses grandes visionários e traz esses visionários para andar junto. E lá Deus começa a pensar no Tarcísio como fazer com que esses projetos sejam execuíveis, eles possam ser realizados. E o Rafael, ele pensa assim, não, deixa eu ver como a gente pode fazer isso ser autossustentável, que a gente não precisa ficar pedindo dinheiro sempre para as pessoas, né? Às vezes aí eu queria perguntar para o Rafael isso. Suponhamos aqui, meu sonho, eu sempre pensei assim, gente, a gente tinha que juntar os empresários aqui, vamos comprar um McDonald's, vamos comprar uma franquia do McDonald's. Aí a gente vai comprar, sabe quanto custa uma franquia? Uma franquia? Geralmente aí, KFC custa 2 milhões. Você compra uma franquia dessa, aí com 4 anos você recebe o dinheiro de novo, payback, né? Aí eu pensei assim, imagina, quem é dono de KFC e McDonald's não é pobre, é rico. Eu fiquei pensando, por que os ricos podem ter dinheiro, tudo lá, e a missão não pode ter? Como diz o Hudson Taylor. O Hudson Taylor fala que parece que a igreja é dividida em duas. Uma que vive com a coroa do rei e a outra com a cruz do rei. Parece que os missionários vivem com a cruz. Aí eu pensei, gente, se a gente junta os empresários aqui e compramos um McDonald's, e esse McDonald's, ele vai pagar lá o gerente geral dele, a pessoa que vai trabalhar, que ela também é missionária, que ela produz riqueza, e esse restante, essa empresa, ela é uma empresa, ela é irmã gêmea de uma obra de uma escola lá na Índia. Por que isso não pode acontecer? Por que todo mês a gente tem que depositar dinheiro aqui para o missionário aqui, e todo mês, e quanto dinheiro que vai aqui e foi queimado lá e não volta mais? O Rafael pensa muito nisso, hein, Rafael? Fala para a gente essa tecnologia de não comer semente. Sim. Bom, o raciocínio é o seguinte, né? Programação, ela é binária, né? Ou é 0 ou é 1, ou é sim ou é não. É muito igual a palavra. Então, eu gosto de brincar com as pessoas que a gente tem muito aquela questão assim, poxa, sempre foi assim, via assim, tá assim, vai continuar assim. Ai de mim se não for assim, né? Mas aonde que começa a tecnologia aí nesse ponto? Falando de dinheiro, né? Creio que muitos aqui, voltando lá atrás, né? Lá na Bíblia, lá atrás, Adão e Eva lá tiveram um probleminha, né? Não obedeceram direito ali aos princípios e foram convidados a sair do Jardim do Éden, né? Para não falar de outra forma. E aí, Deus ali brinca com eles e fala assim, olha, vocês foram malvados, né? Não me obedeceram, e agora vai, e você precisa trabalhar, né? Você vai ter que trabalhar para ter o sustento. E aí, avançando, né, nessa ideia, Deus, ele, em várias passagens, ele diz que nós somos abençoados,
fomos abençoados, seremos abençoados. Então ele usa os três tempos, né? A bênção está conosco, mas nós temos que trabalhar. Só que existe uma diferença aí. Sustento e bênção. A gente associa muito isso como a mesma coisa, mas não é. O trabalho ele está muito mais ligado à dignidade, a muito mais gratidão, a muito mais provisão do que propriamente a bênção. Ele é o canal de bênção, mas ele não é a bênção. O que é a bênção? A bênção é o que está na sua mão, certo? Então você recebe provisão na sua mão com o trabalho, porque foi isso que Deus, né, reclamou lá atrás, falou, agora trabalha para ter provisão. O que é provisão? Algo temporário, algo único, certo? Estou com sede, uma garrafinha de água é uma provisão, certo? Terminar aqui, ela acaba. Mas a bênção está na minha mão, porque Deus já me deu ela. Só que o que é minha responsabilidade, Ele não vai fazer. Então a ideia é que através dessa pequena água, eu possa gerar bênção, ou seja, algo contínuo. Então, falando de dinheiro especificamente, a gente está muito acostumado a pegar a provisão e usar a provisão. E continuar trabalhando e ter mais provisão. E aí você fica nesse ciclo, certo? E aí você é fiel, você faz as coisas para Deus. Só que você não se mexe para adquirir a bênção, para ter ela. Então, todo mundo aqui come fruta, né, de alguma forma, certo? Vou dar um exemplo bem legal. Quem aqui gosta de manga? Vai, vamos interagir aí com o nerd aqui. Vai. Manga, todo mundo aqui. Quem come o caroço da manga? Hã? Tem alguém aqui? Não tem. Olha que curioso. Tudo que tem no caroço tem na manga, certo? Então, você entende que a semente, ela gerou o fruto. Mas ela é feita para comer? Faz sentido? Você fala, pô, estou com vontade de comer uma manga. Você vai lá e corta, a semente come. Até uva, né, que tem semente, se você comer aquela, né, pequena semente, é amargo. Então, qual é o papel dela? O papel dela é gerar o fruto, né? Trazendo isso para analogia, ela é feita para que a bênção nasça, e não que você consuma ela. Além de você comer, você vai ter os nutrientes da manga? Vai, mas não com o sabor do fruto. Então, dinheiro é a mesma coisa. Quando há provisão em nossas mãos, nós precisamos tornar ele uma bênção. Nós tornando ele bênção, nunca acaba a bênção sempre continua. E aí sim, você utiliza o fruto, ou seja, a bênção, com o seu recurso. Então, qual é o problema disso? A gente não foi educado assim. É muito difícil você ver isso, até na escola mesmo. E essa semana eu estava com um professor do INSPER, né, que é uma faculdade bem séria em São Paulo. A gente estava conversando sobre isso. Inclusive, ele dava aula, né, em pós-graduação de finanças. E ele falava, Rafa, a gente não ensina isso para a galera. Então, se você não aprende no primário, você não aprende na escola, você não aprende em casa, eu vou entender que também nossos pais não foram ensinados assim. Então, quem sabe disso? Então, a ideia é que a gente comece a plantar essa semente com comportamento, né, para que vocês vejam como é e qual é a diferença que você gera em pouco tempo. Então, é muito importante a gente entender que provisão Deus vai nos dar com o trabalho, mas a bênção só depende da gente. Então, é usar esse recurso para que aquilo vire bênção. Ainda mais quando se fala das obras e tudo mais que a gente tem para fazer no reino. Então, é mais ou menos essa ideia que a gente quer passar para vocês na prática. Vivendo isso, entregando isso para vocês. Muito bom.
Eu acredito que a partir do ano que vem, nós já vamos ter uma plataforma com vários cursos online, né, EADs, com vários empreendedores cristãos que fazem hoje muito recurso, e essa ideia de tecnologia financeira, inteligência financeira, como o Rafa está falando, para que a gente possa receber instrução. A gente sempre fica falando de judeus, a gente sempre fica falando daquele povo, supomos que o judeu, ele está sempre nos melhores lugares, é um povinho e tem dinheiro demais, a economia dos Estados Unidos, boa parte da economia dos Estados Unidos é judia, e eles têm princípios de empreendedorismo. Eles têm princípio de saber produzir, multiplicar a riqueza. E isso que a gente fala, às vezes a gente tem uma teologia assim, mas a gente não pode acumular tesouro na terra. Ninguém está falando que o tesouro é para nós. O tesouro é para a igreja do Senhor Jesus. O tesouro é para a igreja do Senhor Jesus. Eu preciso de muito pouco para viver. Agora, a igreja precisa de muito dinheiro. E não é pouco, não. E não é pouco, não. São bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Então, nós precisamos ter esse tipo de inteligência. E ano que vem, nós vamos começar a soltar vários grandes empreendedores, pessoas que são cristãs, que têm uma visão de multiplicar dinheiro, e vão começar a disponibilizar isso para nós. Porque eu tenho certeza que, como o Rafael pensa aqui, tem vários que pensam aqui assim. E aí você pensa assim, mas eu não sou missionário, Deus não me chamou, como é que eu posso ajudar a obra? Você vai ajudar a obra sim, trazendo a sua inteligência, fazendo a gente compor um grupo e poder potencializar isso. Para fechar, queria perguntar para o Anderson, a questão hoje, Anderson, se nós vamos aqui fazer uma big picture aqui, suponhamos, se nós mobilizamos via redes sociais, via os eventos, várias igrejas envolvidas, se a gente coloca causas sociais, como você colocou, você tem várias causas, se a gente consegue colocar para a rede social se envolver. Suponhamos assim, nós temos alguns projetos que são projetos super sérios, e nós começamos a usar forças suas para atrair a multidão, né? Quantos seguidores você tem hoje naquele negócio, no Instagram? Que negócio? Eita! Aquele negócio lá, meu neto. Que negócio? Velhão, né? Tem... É porque tem o Facebook. Eu não sei, deixa eu ver aqui. Uns 300 aí. Quase 300 mil. Tem 264 mil. 264 mil pessoas. Nós temos uma amiga nossa, que é a Marcela Thaís, que tem, eu acho que 800 mil. E temos esses outros meninos lá que tem muito. Se eles começam a usar essas redes sociais, o que você acredita que pode acontecer? Vamos fazer uma hipótese. Assim, na minha experiência e no meu criticismo, eu acho que não é só o comportamento da igreja que precisa mudar concernente a missões. Porque a gente pode até mobilizar e ter um grande resultado, mas o desejo de Deus, é a minha interpretação, é um batismo de terror, de medo, de um senso de pertencimento. Então, lá em Gênesis 1 diz, e Deus criou céus e terra, ou seja, tudo que vem a existir tem dono. Então, se o cristão não fica aterrorizado no fato que ele tem que dar uma resposta ao mundo que não é dele, o casamento dele, o caráter dele, a sexualidade dele, o dinheiro dele, que não é dele, é só a metáfora do Batman. O Batman salva Gotham e você é só o Alfred, o mordomo, tomando conta. E todo mundo finge. O Batman finge que o Alfred faz parte do negócio, mas o Batman sabe e o Alfred também sabe. Então, cada um tem que ficar no seu lugar para não dar problema no final. Então, Jesus não quer só que a gente mude o comportamento. Eu vou reagir. Se a gente fizer bem o negócio, a gente reage. Mas se a gente não muda o DNA, se a gente não muda de missionários para missionais, que é aí que eu acho que está o pulo, o salto de transformação, porque no nosso quadro mental, missões, a gente já pensa em algo longínquo. O pastor Dan Kimball, escritor do livro Igreja Emergente, diz, o simples fato da igreja local ter um departamento de missões revela o quão longe ela está de missões. Porque ela está dizendo, olha, eu não existo para esse fim. Ser igreja não é ter um fim em missões.
Então, missões é um departamento da igreja, e não o caráter daquela igreja. Então, por que tem a agência missionária? Porque a igreja se negou a ser a agência missionária. Então, é um batismo de DNA. Então, missionário não é mais aquela pessoa específica como se ela fosse um dom do ministério lá de Efésios 4. Missionário é aquele que Jesus acabou com a vida dele e mandou ele para algum lugar das nações. Não, é o batismo missional. Cada um de nós missionário. A mãe é pastora dos filhos, o marido é pastor do lar, o empresário é pastor dos seus funcionários, pastor dos seus clientes, pastor dos seus fornecedores, o professor é pastor dos seus alunos, o diretor é pastor dos seus professores. Então, se essa consciência não for devolvida, então a gente não pode só engajar missões para ter a doação e fazer uma logística funcionar. A gente tem que dar um batismo de terror ao povo de Deus. Ai de mim se não fizer. Eu tenho um dono e o mundo tem dono. Então, se eu não der, é Mateus 24, é Mateus 25. Tudo tem dono. Você quer um exemplo? Só para eu encerrar. E eu estou para fazer esse mosaico e colocar na minha rede social mesmo para chocar a igreja, para ver se a gente move o carro pesado. Em 2011 ou 2013, as agências missionárias, algum no Brasil, pediu a Receita Federal, PIB, da igreja cristã evangélica. É aterrorizante. A arrecadação anual foi equivalente a 21 bilhões de reais. Ano. Isso é mais dinheiro do que 15 ministérios da esplanada do ministério. Então, ou seja, a igreja ela tem mais dinheiro para ser mais eficiente do que 15 ministérios da esplanada dos ministérios. Então, ela só podia criar um prédio lá e dizer Ministério de Jesus. E ele tem dinheiro e influência ao ponto de impactar. A arrecadação diária nesse PIB da igreja é o equivalente a 150 milhões de reais dia. Aí eu pergunto para os meus amados irmãos, quanto que você acha que foi nosso investimento missionário nesse ano? Alguém ousa chutar aí? Um jovem ousado, grita aí quanto? A igreja, ela investiu em missões 95 milhões de reais nesse ano, que ela arrecadou 21 bilhões de reais, ou seja, menos de 1% da sua arrecadação anual foi investido no motivo pelo qual ela existe. 0,86. Ó o nerd. Ela existe para missões e ela investe menos de 1% no motivo da sua existência, que é abençoar a cidade. Então, a pergunta, para a gente poder transformar o povo de Deus numa mentalidade não só missionária, mas numa mentalidade responsável, é o crente ter esse terror, que é o que eu pergunto para mim mesmo. Onde está o dinheiro de Jesus? Vou dar um breve testemunho, mesmo para incentivar, para incendiar você. Há 40 dias eu estava dirigindo o meu carro e a presença de Deus me visitou, trazendo uma clareza muito grande ao meu coração e à minha consciência. Quando a gente diz Deus falou comigo, não é que Deus veio e ficou do teu lado, e aí, como é que está, como é que foi o dia? Não, é a clara convicção do coração e da consciência, que a gente pode chamar de um batismo, de uma clareza. Ei, filho, dê 10 mil reais, oferte 10 mil reais na vida daquele casal de pastores lá. Um casal de pastor já de idade, que volta e meia pastoreia a nossa vida, que me pegou ainda quando eu sofria, passava necessidade. Esse casal me encontrou, cuidou de mim, da minha esposa, prosperamos, o ministério prosperou, e eles até chegaram a fechar a igreja, de tão tristes, né? Deprimidos, ansiosos, angustiados, perdeu uma igreja como perdeu um filho. E eu veio a alegria, amém, Senhor, vou fazer. E eu tinha o recurso, mas eu digo que todo o meu dinheiro é dinheiro de Jesus. Posso ter 100 mil reais hoje e amanhã não ter nada. E estou feliz porque eu sei que foi um dinheiro bem gasto, porque eu sou o Alfred e ele é o Batman. Então, com ele eu não perco nada. Vou fazer, não fiz. Aí viajei para a Espanha para lecionar na escola de missões que nós temos lá, que o Breno lidera. E lá, minha esposa me ligou do Brasil, dizendo, meu bem, os pastores vieram aqui em casa.
cara, tão tristes, estão sofrendo e vieram aqui perguntar se você não poderia emprestar 10 mil reais para eles. Nossa, eu chorei, Breno, lá. Oh, Jesus, me perdoa. E a minha esposa falou bem assim, você deu uma satisfação para o pastor? E a vergonha do pastor e de Jesus? Liga para ele, porque se fosse a gente precisando, a gente queria pelo menos uma satisfação. E eu, vou ligar, meu bem, nunca ligava. E o Senhor lembrando todo dia. Aí, antes de ontem, eu fui levar meus filhos no shopping para brincar. E lá o Senhor disse, ligue para o pastor, diga que você vai fazer. Aí eu liguei dizendo, ô pastor, desculpa a demora, eu não vou emprestar esse dinheiro, eu vou dar esse dinheiro a vocês. Mas não está comigo, então... ora aí, se esse recurso entrar, eu vou fazer isso, e estou esperando um dinheiro entrar, se entrar, eu vou honrar a vida de vocês, vou fazer essa oferta. Só esse compromisso, Breno. No outro dia de manhã, peguei voo para ir para Vitória, antes de vir para aqui, aí um casal de Goiânia me liga. E diz, pastor, a gente estava orando aqui, Deus nos deu uma grande bênção, e a gente foi visitado por Deus com uma grande alegria, a gente quer fazer uma oferta na sua vida. Você pode passar a conta? Eu, glória, aleluia, claro. Passei a conta. Pastor, vê se caiu. Aí eu fui ver o saldo. Não caiu. Aí, na hora, veio aquela clareza de novo, uma direção do Senhor. Olha na poupança. Mas eu não passei a poupança, eu passei a corrente. Até isso, como que Deus é radical, quando você decide ser radical em amor à agenda dele. Aí eu entrei na poupança. Quando eu entrei na poupança, eles tinham transferido 10 mil reais. Aí eu falei, que legal, tem muito boleto para eu pagar essa semana. Aí eu estava no carro indo para o aeroporto, e o Senhor de novo visitou, dizendo, que pagar boleto, meu filho? Quanto que foi a transferência? Você não prestou atenção, não? Foi 10 mil, Senhor. Que tal suspeitar, assim, você não está precisando de muito? Estou. Que tal suspeitar que essa é a semente que eu quero? Mais uma vez você vai dar essa rateada? Mais uma vez você vai me driblar, mais uma vez você vai negociar comigo, ame meus filhos, faça o que você tem que fazer. Então, é esse resgate de medo, irmão. Um monte de coisa para fazer pessoal, um monte de boleto para pagar no pessoal, e o Senhor dizendo bem assim, ei, você é só o Alfred, eu sou o Batman, e eu falo e você obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu acho que, não só em missões, mas para a igreja do Senhor Jesus, tem que ser desenvolvido essa radicalidade. Nada que está com você é seu, nem o seu pulmão, nem o ar que você respira. Tudo tem dono, e o dono é o Senhor, e o Senhor espera de mim e de você uma resposta extremamente adequada. Nós estamos terminando, e eu queria, amanhã, nós já vamos partir para a prática. Amanhã nós vamos receber o Baleia Solidária. E o Tarcísio vai falar para a gente na oficina amanhã, o Rafa também. E eu queria muito que vocês estivessem aqui, porque eles vão apresentar para vocês já uma parte prática do relacionamento do Tela com algumas iniciativas que estão dando muito certo. São iniciativas fantásticas de dar vida ao sonho de pessoas que são chamadas por Deus para trazer os sonhos de Deus para a terra. E amanhã a gente vai ver isso aqui, né, Tarcísio? O Baleia Solidária, né? O Baleia tem uma ação prática mesmo, né? Uma ideia que surgiu entre a Beth, que é missionária, e o apóstolo Anderson nisso, e a gente tem uma equipe muito competente de projetos trabalhando em cima disso, né? São necessidades, projetos sociais acontecendo isolados, que estão clamando, e foram levantados um edital com mais de 240 projetos, e 20 deles foram selecionados para serem acelerados. De que forma? 70% em dinheiro mesmo, e 30% em consultoria. Aquilo que você perguntou lá no início, como fazer com que o missionário seja um empreendedor, né, um empresário. A gente não quer que ele se torne um empresário, mas a gente quer que ele tenha uma estrutura empresarial para que mantenha o sonho dele de ser missionário. Então, é nesse sentido. Então, Beth May e vai estar com a gente amanhã, explicando também muito isso, e vocês vão conhecer a metodologia. O Tela tem uma metodologia
E essa metodologia é para ser multiplicada. Não há dinheiro no mundo que pague a necessidade que a gente precisa suprir. Mas quanto mais temos trabalhadores, mais conseguimos resolver os problemas do mundo nesse chamado de Jesus para nós. Amém. Muito obrigado. Eu queria muito que vocês pudessem só abençoar, estender suas mãos e abençoar essa iniciativa, né? Abençoar esses irmãos, esse ministério. Ano que vem, em nome do Senhor Jesus, a gente volta aqui, né, pastor? E a gente vai estar junto nisso aí. E eu queria muito que você pudesse fazer uma oração, amém? Vamos orar? Senhor Deus Santo, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, por essas iniciativas missionárias. Obrigado, Deus, pelo esse ministério, Deus, o Tela, Deus, que está nascendo no nosso coração. Ó Pai, que o Senhor possa usar, ó Deus, essa igreja aqui, ó Deus, para se envolver, para que nós possamos ser, ó Deus, um canal, ó Senhor, de bênçãos, ó Deus, e que o Tela, Senhor, possa ser resposta do Senhor para muitos projetos missionários, para irmãos, ó Deus, que têm um sonho tão grande, Deus, e que pensam que muitas vezes, ó Deus, é impossível realizar, ó Deus, porém o Senhor está unindo a igreja, Deus, unindo a igreja através dessa ferramenta, ó Pai, para fazer com que esse sonho se realize, para a honra e glória do seu santo nome. Abençoa, Deus, esses coordenadores do Tela, todos os pastores que estão por detrás, ó Deus, dando, ó Deus, ó Pai, o respaldo moral, o respaldo pastoral, ó Pai, legitimando essa ação com dinheiro, nunca, Deus, próximo de Mamon, mas perto, Senhor, do Senhor, que é o Pai de todas as bênçãos, ensinando a mordomia financeira para a honra e glória do seu santo nome. Nós abençoamos os empresários que se envolvem nesse movimento, nós abençoamos, ó Deus, os pastores, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. 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 Muito obrigado, meus irmãos.